Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração e com um tema ao seu coração. O tema de hoje é: em Deus temos perdão. É tudo que os filhos dos homens precisam, é do perdão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Pois existe uma força maligna entre nós, essa força tem nome, é a força do pecado. Uma força já vencida na cruz do Calvário, mas ainda insiste na vontade de destruir os filhos de Deus. É bem verdade que o pecado tem sido implacável contra a vida de muitos nos dias de hoje, mas eu creio por meio do poder de Deus, de sua palavra, de seu Filho Jesus, na vida do Espírito Santo, em nos perdoar todos os dias. Mas o pecado tem insistido, o pecado luta contra os nossos pensamentos, nos levando a tomarmos decisões erradas, a tomarmos caminhos errados. O pecado cria situações para que os filhos de Deus tomem escolhas erradas, caminhos errados. O pecado é algo real entre nós, meu amigo. Não brinque com a força do pecado, pois ela insiste sim. Ela insiste em nos derrubar. E por isso, muitos hoje, dentro de suas casas, se encontram abatidos, desanimados, desacreditados de si mesmo, se sentindo acusado pela força do pecado. Mas a Bíblia diz que o salmista Davi encontrou em Deus refrigério para sua alma. A Bíblia nos insiste que Davi, um homem muito amado por Deus, e teve diante dele a força bendita de Deus, a graça de Deus, mas também, muitas vezes, Davi escolheu o pecado. E Davi vai dividir conosco as suas escolhas, e Davi diz no Salmo 32, no versículo 1, Davi diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, diz o salmista. Cuja a consciência é sempre sincera diante de Deus, diz o salmista. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, diz o salmista. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como uma água no calor do verão. Davi está dizendo: enquanto eu não tive força, enquanto eu não tive coragem para confessar os meus pecados, Deus me apertava, diz: ei Davi, muda de vida, tome a melhor decisão, confesse os seus pecados diante de mim, que eu, o Senhor, o perdoarei. O que Deus está fazendo com Davi? Deus está propondo refrigério para a alma do salmista. É o que Deus tem para nós. Deus tem refrigério para a nossa alma. Deus tem descanso para nós. Deus tem novidades de vida, alegria por meio do perdão que recebemos de Deus quando decidimos a confessar os nossos pecados. Bem, o Salmo 32, o verso 5 diz assim: finalmente, diz o salmista, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. E ele continua dizendo: e disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Ei, meu amigo, minha amiga, o Senhor tem perdão para os nossos pecados. Não deixe que esta força maligna que ainda está entre nós te vença, pois ela é uma força derrotada, derrubada e vencida por Jesus na cruz do Calvário. E eu quero terminar deixando ao seu coração o Salmo 103, o salmista vai compartilhar conosco através do versículo 10, 11, 12, ele diz assim: não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois o seu amor por aqueles que temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. Não há limite no amor de Jesus, é tão grande que não cabe a nós medirmos. E ele diz: de nós ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Olha, queridos, temer a Deus
é reconhecer a nossa necessidade de tê-lo. Temer a Deus é reconhecer o quanto somos pequenos e Ele é grande. Temer a Deus é colocar diante dele as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas inquietações, todas as nossas angústias, todas as nossas atitudes boas ou ruins, todas as nossas escolhas certas ou erradas. Temer a Deus é dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu pequei, eu errei, eu preciso de Ti. Isso é o que nos traz a palavra de Deus. Isso é o que nos traz a verdade da palavra de Deus. Então o salmista vai dizer: ei, pare tudo, pois em Deus há perdão, alegria. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, quero apresentar a sua vida a Cristo e dizer a você que por meio da vida do Espírito Santo, você vai ganhar força para vencer, para prosseguir e se libertar de todo o pecado que vem te convidar todos os dias pela manhã, mas que você possa escolher o melhor caminho, a melhor escolha. Pai, eu quero colocar esse meu amigo, esta minha amiga, este meu amado e esta minha amada por Ti, pois a Tua palavra diz que Tu nos amou desde o ventre da nossa mãe, e por isso, Senhor, és um Deus fiel, és um Deus que não vê como vê os homens, é um Deus que não decide como decide os homens. Tua medida é diferente, pois a Tua medida tem um peso de amor, um peso de sangue, um peso de cruz, um peso de escolher, Senhor, o melhor caminho, pois a Tua palavra diz que Tu tomaste para si todas as nossas atitudes, nos amando, dando a Sua própria vida a nos perdoar. Jesus, fortalece cada um dos Teus filhos, fortalece cada um deles que vai decidir neste momento: eu escolho Jesus, eu escolho a confessar o meu pecado, eu escolho vencer, eu escolho prosseguir e assim reconhecer que em Deus temos perdão. Eu os abençoo por Tua palavra, eu os abençoo por Teu Espírito Santo e Te agradeço pela oportunidade deste dia de dividir a Tua palavra, esse conhecimento que leva o homem ao perdão, ao novo caminho, à nova oportunidade de vida. Amém. Obrigado. Jesus, Deus e Espírito Santo. Muito obrigado. Queridos, fique com esta palavra e ganhe força sim por meio do Espírito Santo. Amo você. Fique com Deus.